porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como pedia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Que assim seja em nossa alma, espírito, coração, mente, todo o nosso ser, o nosso corpo, alma e espírito, glorifiquem a Deus e sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor. Para tanto, Senhor, buscamos no teu coração toda a instrução, toda a palavra que o Senhor deseja liberar sobre nós nessa noite, para a nossa mudança, para a nossa transformação, para a nossa santificação. Fala o nosso coração, em nome de Jesus, recebe toda a glória. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Romanos 13, de 11 a 14, foi o nosso texto. E agora, voltando à nossa série Personalidades Restauradas, falando sobre os muros da cidade de Jerusalém e da edificação que isso representa na nossa alma pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos lá? Mais um pouquinho adiante na nossa fé, em nome de Jesus. Muito bem. Nós paramos na semana passada nesse momento em que nós entendemos que a ordem é a restauração do templo e a restauração do muro. Por que a ordem é essa? Nós demos a resposta também na semana passada. Porque a restauração do templo antecede a restauração dos muros. Porque o nosso espírito precisa ser restaurado antes que as nossas emoções estejam no lugar. Nós falamos na semana passada que a cidade de Jerusalém, isso já falamos desde o início da mensagem, dessa série de mensagens, é uma figura da nossa vida. Amém? Nós somos uma alma vivente, representada pela cidade de Jerusalém. E nós estamos vendo pelos livros de Neemias e de Esdras que essa reforma, ela começou pelo templo e terminou pelos muros. E é exatamente assim que deve acontecer conosco. Por quê? Eu vou explicar. Uma pessoa que não conheceu ou recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que não vive segundo as normas ditadas na Constituição maior que é a sua palavra, essa pessoa está perdida, com a sua alma em trevas, vivendo em pecado, afastado de Deus. Por quê? Porque a única forma que nós temos de sermos justificados é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela obediência à sua palavra. Amém? Uma vez longe dele e afastados da obediência à sua palavra, nós estamos neutralizados nas trevas. Amém? Sem força para reagir, sem força para operar aquilo que na verdade, deveria ser a nossa essência, que é a santificação. Amém? Muito bem. Nós vamos ver isso hoje. Por
Quando existe uma aliança, quando nós recebemos o Senhor e o convidamos a entrar em nosso coração e a nossa vida começa a ser transformada pelo poder da sua palavra, na unção do seu Espírito, aí sim, as nossas emoções, as nossas ações precisam ser protegidas. Por quê? Porque agora dentro de nós está um bem maior, amém? Que é a presença gloriosa de Deus. Então, nós vimos que o que fazia a cidade ficar importante era o templo. E o templo era importante porque ali estava o santo dos santos, onde habitava a glória de Deus. Amém? Então, nós vimos que os muros, assim como os muros protegiam o templo, as emoções protegem o coração. Vamos ver aqui no livro de Provérbios 4. Nós lemos esse texto na semana passada, mas eu gostaria de ler novamente, para que você possa entender e partir no assunto de uma forma ampliada. Provérbios 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Então, é necessário que o coração esteja protegido. E você sabe muito bem que quando as suas emoções estão abaladas, o seu coração é ferido. Sim ou não? Então, nós podemos dizer, por tabela, que as emoções protegem o coração. Quando você protege as suas emoções, né? Sua alma, representando ali os muros da cidade, o seu coração fica protegido de maus sentimentos e de todo o estresse que temos visto por aí. Amém? Muito bem. Então, hoje eu gostaria de iniciar um assunto com vocês que tem a ver com o novo nascimento. E nós sabemos que o princípio da restauração da personalidade de uma pessoa, como eu anunciei semana passada que falaria, é um novo nascimento. Não há como uma personalidade ser restaurada se a pessoa não passar pela experiência do novo nascimento e não se tornar uma nova criatura. Quem é que diz isso para nós? A palavra de Deus. Você vai conferir coisas espirituais com espirituais. No livro de João, no capítulo 3, leia comigo o que disse o nosso Senhor, nos versículos 1 ao 3. Nós sempre ensinamos aqui na Nação Verdade que para ter fé é necessário ter conhecimento, é necessário ter certeza, é necessário ter confiança. Amém? Então vamos conhecer para que a nossa fé seja alimentada. João 3, dos versículos 1 ao 3, diz a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? O Jesus está dizendo, o Senhor está dizendo para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode contemplar o reino de Deus. Você não pode ter noção. Paulo disse que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo da água e do Espírito, se você não se tornar nova criatura, se você não for mudado de um ser carnal para um ser espiritual, você não vai conseguir contemplar as maravilhas do reino de Deus, porque elas são espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Amém, queridos? O homem natural não
O homem natural não entende, porque você chora na presença de Deus, um Deus que você não vê. O homem natural não entende, porque você abre mão de coisas importantes para o mundo. O homem natural não entende como você paga o dízimo na casa do Senhor. O homem natural não consegue entender o seu relacionamento com Deus. Amém? E o Senhor Jesus disse isso para Nicodemos. Não é possível edificar sobre velhas estruturas. Então, é necessário nascer de novo. Você já imaginou como ficaria uma restauração se as pessoas fossem colocando eu não sei nem como falar, mas os objetos, os revestimentos, os pisos, as hidráulicas, as coisas elétricas, em cima de coisas destruídas? Como ficaria isso? Uma grande confusão. A ponto de o velho danificar o novo. Sim ou não? Se você bota uma coisa nova em cima de uma velha e ela explode tudo. Não é verdade? Então a palavra de Deus, ela nos mostra isso, que não há como se edificar uma vida com Deus sobre bases mundanas. Não há como se edificar uma vida em santidade, em glória com Deus sobre bases do pecado. Tem que haver um novo nascimento. Uma nova criação precisa ser gerada ali. E exatamente nesse momento da nova criatura, onde acontece o novo nascimento, que a personalidade de alguém começa a ser restaurada. Amém, queridos? Muito bem. Vamos ver então onde é que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Em Mateus 9, versículos 16 e 17, você vai conferir aqui comigo o que disse o nosso Senhor. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém, queridos? Então, não há como os tesouros do Espírito Santo virem sobre uma pessoa que está nas sombras, que está maculada, que ainda se mantém repreensível diante do Senhor. Amém? Para que a glória de Deus possa brilhar, tem que haver mudança, tem que haver transformação. E o Senhor Jesus disse isso para Nicodemos e disse a maneira que cada um deve se conduzir para poder chegar onde realmente Deus possa fazer grandes coisas. Amém? Muito bem. Uma frase importante. O novo nascimento exige que muitos princípios práticos sejam adquiridos e muitos outros sejam abandonados. Concorda? Jesus disse isso, não é? Não se coloca remendo novo em pano velho. Não se coloca vinho novo em odres velhos. E se nós queremos a glória de Deus sobre a nossa vida, o que era velho tem que sair para que o que é novo possa se estabelecer. Amém? Em nome de Jesus. Muito bem. No livro de João ainda, o Senhor Jesus faz uma ampliação do que ele havia dito. Ele disse assim: Nicodemos, na verdade, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E aí Nicodemos disse, mas, bom, vamos ler aqui o versículo 4. Disse-lhe
verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Da água e do Espírito. Se não houver purificação e um novo nascimento, nem vê e nem vê. Jesus disse isso. Amém? Então, nascer de novo é o princípio de tudo. Nascer de novo é o princípio da restauração da vida de uma pessoa, tanto na sua alma, quanto em todo o resto, que faz parte do seu dia a dia, dos seus investimentos, empreendimentos, tudo que se relaciona a uma pessoa. O início dessa restauração é um novo nascimento, referindo-se às coisas espirituais. Amém? Existem muitas pessoas que vivem no mundo aparentemente muito bem, a ponto de os próprios filhos de Deus nos invejarem. E a palavra de Deus disse que isso é loucura. No Salmo 73, se não me engano, eu sempre confundo se é o 71 ou 73, eu acho que é o 73, e fala sobre a prosperidade do ímpio. O salmista Davi diz assim: eu quase me desviei do meu caminho, quando eu fiquei olhando a prosperidade do ímpio. Mas em um determinado momento eu entendi, quando eu entrei no teu altar, que há uma diferença. E essa diferença está exatamente no fim deles. Amém? Nós precisamos entender que muitas vezes a diferença não é feita aqui. Ela vai ser feita no final. Malaquias fala sobre isso. Malaquias diz que os filhos de Deus reclamavam, blasfemavam, e Deus ouvia. E aí, eles diziam: que nos adiantou andarmos em integridade? E Deus escutava aquilo, e Deus respondeu dizendo: naquele dia, vocês vão ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém. Amém? Então, queridos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a nossa fé possa ser fortalecida e o nosso propósito possa se firmar, se estabelecer, porque é muito comum que a nossa fé ela fique grande, robusta, alimentada quando nós estamos na casa do Senhor. Quando nós estamos aqui na casa do Senhor, é muito fácil para nós, estamos protegidos, estamos amparados, estamos cobertos, não é? Pela Shekinah, a glória do Senhor, a comunhão dos irmãos, a comunhão dos santos, a presença de Deus é mais forte. Então, há uma facilidade. Quando nós saímos daqui e olhamos lá na nossa casa, tudo continua a mesma coisa, e lá no trabalho também. Lembra lá do naufrágio de Paulo? Oração, 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 e a tempestade continuou. E o navio foi a pique. Mas e o final? Você viu a diferença no final? Amém? Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus e entender os princípios divinos para que lá fora, quando nós não estamos aqui, possamos resistir. Possamos dizer não ao diabo, dizer não ao mundo, dizer não à carne. Amém? Porque o desespero bate à nossa porta. A tentação, a pressão do mundo é muito grande. As pessoas que convivem conosco requerem muitas coisas. Amém? E nós precisamos estar bem certos, bem firmes daquilo que realmente queremos, o Deus que estamos servindo. Porque isso vai mudar a nossa sorte. Então, o Senhor Jesus agora aqui está dizendo, nós não lemos tudo, mas vamos ler do versículo 4 novamente ao versículo 7, como nos afirma no texto. Disse-lhe Nicodemos: não pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui nós já encontramos um princípio espiritual fortíssimo na realidade, que existem dois tipos de nascimento para os humanos, o da carne e o do Espírito. Da carne acontece quando o espermatozoide fecunda o óvulo, não é? E aí o feto cresce e chega o momento que ele nasceu da carne, amém? Mas e do Espírito? Esse é o nosso assunto de hoje, nós vamos entender, amém? Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus estava dizendo a Nicodemos, não fique espantado, porque isso é uma necessidade básica. Você quer ser salvo? Então você tem que nascer de novo, da água e do Espírito Santo e da palavra de Deus. Amém? Muito bem, vamos prosseguir. Como é possível isso acontecer? Nicodemos disse, como? Por acaso um homem velho pode entrar no ventre da sua mãe? Pode voltar para o útero da sua mãe, nascer? Como é que isso vai acontecer? Amém? Vamos ler no versículo 8. A seguir, leia comigo. Vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Jesus está dizendo, Nicodemos, você não vai entender como esse processo acontece. Não compete a você entender como isso se dá. Mas nós podemos afirmar que quando uma pessoa diz, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de um Salvador, e o Senhor é o único que pode me salvar. Eu te reconheço como o único Deus, eu te convido a entrar no meu coração, e a partir de hoje eu quero viver contigo em santidade de vida. Você pode estar certo que você não vai saber nada, você não vai ver nada, mas alguma coisa vai acontecer dentro de você, e você vai começar a ser restaurado. Amém? Por isso Jesus disse, o vento assopra onde quer. E você não escuta, você não vê, você não sabe, você não vê o vento. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe, mas as coisas estão começando a acontecer dentro de você, quando você toma essa decisão. E quem já tomou essa decisão sabe do que eu estou falando. Amém? Quem ainda não tomou, vai ficar como Nicodemos. Não, mas isso não é possível. O que vai mudar dentro de mim? Isso é uma experiência que você precisa ter. Amém? Mas existem algumas coisas, sim, que nós podemos apontar, né? Jesus já deixou claro para Nicodemos que assim como o vento sopra, e ele escuta o vento passar, mas não vê, não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, assim é esse novo nascimento. Ninguém pode entender como isso se dá, mas acontece. Da mesma forma que você escuta o vento, você sente dentro de você essa mudança, essa transformação ocorrendo. Amém? Muito bem. Nós poderíamos tentar definir isso de uma forma mais humana, dizendo que o princípio da semente é de que a vida está na semente. Amém? O princípio da semente é que a vida está nela. Quando você pega uma semente e planta na terra, lança na terra, aquilo começa a brotar. Como? Vou te dar 10 segundos para pensar como que isso acontece.
nós estamos aqui, revestidos do corpo de carne, nós vamos conhecendo as partes que nos são possíveis. E nós, para entendermos um pouquinho desse assunto, nós vamos entender isso aqui, que o princípio da semente é de que a vida está na semente. Ok? Muito bem. Vamos devagar que é para entender. Esse princípio está definido em Gênesis. Eu quero recordar com vocês, Gênesis 1, versículos 11 e 12. Entendendo, fica mais fácil de experimentar. Amém? E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Amém? Então, o princípio da semente diz o quê? Que a vida está na semente. A partir da semente, há uma semeadura, né? Que se transforma em árvores, em plantas grandes e frondosas. Agora, nessa passagem, nós encontramos também o princípio de que cada semente produz segundo a sua espécie. Correto? E a semente do homem também é assim. Cada homem produz segundo a sua espécie. Quando o homem copula, o que ele faz? Ele gera alguma parceira? Não. Ele gera outro homem que lhe é igual. Amém? Através do feto, né? Nasce criança, se torna um homem, um gênero, uma mulher, conforme aquele que o gerou. Então, cada um produz segundo a sua espécie. Precisamos entender isso. Bem? Há outra semente dentro do homem. Eu espero, em nome de Jesus, que vocês estejam entendendo, para que, no final, o entendimento possa alimentar a sua experiência, a sua fé em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, há outra semente dentro do homem. Por isso Jesus falou: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Por quê? Porque a carne é gerada de uma forma e o Espírito é gerado de outra forma. E como o Espírito é gerado, é que eu gostaria de ver com você hoje esse novo nascimento no Espírito. Como é que isso se dá? Em parte, né? Porque de fato nós não entendemos. Amém? Muito bem. No versículo 9, leia comigo, João 3, 9, lá onde estávamos, diz a palavra do Senhor. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Eu não ia ler o versículo 10, mas eu gostaria de ler com você o versículo 10. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Que coisa, não? Nicodemos era mestre em Israel. Eu não sabia. Está ali 1 João, não é? Nós vamos ler 1 João também. Mas vamos ficar aqui um pouquinho. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Exatamente o que nós estamos vendo. Como pode acontecer esse novo nascimento? Jesus disse, na verdade, no versículo 10, Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Quando uma pessoa não sabe aquilo que nós estamos tratando hoje, agora, aqui nesse momento, é porque realmente ainda não o experimentou. Porque quando uma pessoa experimenta Deus, ela não precisa de explicação.
Você deve conhecer e vai conhecer muitas pessoas que querem saber o motivo disso ou daquilo. E isso é louvável em parte. Por quê? Porque nós sempre devemos dar a razão da nossa fé. Mas existem coisas, queridos, que não são explicáveis. Fazem parte de uma experiência, são empíricas, não há como se explicar e muito menos se transmitir para ninguém. Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó estava querendo dizer? Eu vivia do testemunho dos outros, eu vivia da declaração dos escritos, mas agora não, agora eu sinto, agora eu vejo, agora eu provo, eu tenho a minha experiência. Amém, queridos? E é exatamente a esse lugar que nós devemos chegar. O princípio da semente é que a vida está na semente. Amém. Uma pessoa nasce na terra com carne, mas ela necessita nascer de novo do Espírito. Veja como isso se dá. Foi a pergunta que fizemos aqui em João 9. Deus também possui uma semente, mas para a semente divina germinar, a natureza humana pecaminosa precisa morrer. Amém? Não há como a natureza divina vir sobre a natureza pecaminosa. Uma tem que morrer para que a outra possa se estabelecer. Amém? Muito bem. Vamos ver lá no livro de João 3, 1 João, não é 3, 9? Espera um pouquinho para esse texto aí. Vamos ler 1 João, capítulo 3, versículo 9. Veja comigo o que diz a palavra do Senhor. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Amém. Então, o que eu afirmei aqui está correto. Deus também possui uma semente. João está dizendo que a semente de Deus habita naquele que nasceu de novo, que não peca. Amém? Não pode pecar. Por quê? Porque a divina semente agora está nele. Mas para a semente divina germinar, a natureza humana pecaminosa precisa morrer. Ok? Entendido? É uma necessidade. Agora vamos ler João 12, 24. Vamos ver o que o Senhor diz aqui. Olha que interessante. Esse versículo é muito interessante. Ele é muito elucidativo do assunto que estamos tratando agora. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Então, você quer dar fruto para Deus? Então, honra a sua natureza humana, pecaminosa, e deixe o Espírito Santo reviver, recriar, renascer você. Amém? Em nome de Jesus. Mas, em 1 Coríntios 15, Paulo fala alguma coisa sobre isso também. O texto de 1 Coríntios 15 é muito explicativo, muito bom. Leia em casa depois o texto todo para você ver. No versículo 35 ao 38, nós encontramos isso aqui. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Amém? Muito bem, queridos.
O que acontece no nosso novo nascimento é que a semente divina, ela é acessada. E a partir de uma morte da natureza pecaminosa, ela começa a frutificar pelo poder do Espírito Santo. Amém? Como isso acontece? Ninguém sabe. Assim como você não sabe e não tem poder sobre o crescimento do feto na barriga da mãe, você não pode acelerar nem desacelerar isso. Você não sabe como isso ocorre, qual o poder que dá esse crescimento. Assim como você não sabe como a semente germina dentro da terra e começa a crescer e se transforma numa árvore. Amém? Da mesma forma, você não vai saber também o que o Espírito Santo faz para que essa semente divina comece a crescer dentro de você. Mas existe uma coisa que nós temos a responsabilidade de fazer, é regar essa semente. Assim como a mãe alimenta o seu feto, com uma alimentação saudável, com ar puro, não intoxicando o seu corpo com fumaça, com bebidas, com drogas, com alimentos reprováveis. Da mesma forma que se rega a semente, para que ela possa crescer e produzir fruto e se aduba a terra, da mesma forma, nós precisamos regar a semente divina dentro de nós, através de uma vida de santidade, através de escolhas que fazemos o tempo todo. Essa semente, ela tanto pode germinar e crescer, como ela pode ser sufocada e morrer. Amém? Você entende? Mas a nossa restauração, ela começa a partir do momento que ocorre o novo nascimento. Amém. Como esse nascimento ocorre, nós não sabemos. E também não temos poder sobre ele, para que aconteça rápido o que nós queremos. Nossa, como eu queria ser como aquela pessoa, olha como ela é espiritual, olha como ela faz, olha como ela fala, olha como ela se porta. Cada um no seu tempo. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Amém. Amém? E Deus não dá satisfação da forma que Ele faz isso. Nem em relação à semente na terra, nem em relação ao feto no útero da mãe, e nem em relação à semente divina dentro de nós. Mas Deus é quem dá o crescimento. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Mais uma frase para nós. O novo nascimento atesta a ressurreição de Cristo. Quando você nasce de novo, você tem aquela sensação de que Jesus é tudo na sua vida. Você está dizendo, Ele está vivo, Ele existe, Ele ressuscitou, Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. E quando as pessoas olham para você e veem isso, elas vão respirar isso junto com você. Amém? Amém. Jesus. O novo nascimento atesta a ressurreição de Cristo. E também que o pecador, a vida do festo professo, o caminho apertado, para além da porta que conduz à vida. Amém, queridos? É um grande milagre. É o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas fazem tanta corrente, perdem tanto tempo buscando isso, aquilo, outro. Não há milagre que pode acontecer na vida de alguém um novo nascimento. É quando você olha para dentro de você e vê que seu coração mudou, a sua mente mudou, a sua maneira de falar, de pensar, de sentir, de agir. Existem coisas que você não seria mais capaz de fazer, e existem outras que você tomou uma força, uma coragem tão grande que nem você acredita, imagina ter. Amém? Esse é o milagre do novo nascimento. Muito bem, estamos chegando ao final. A semente de Deus, a semente divina, que germina dentro de nós e nos faz nascer de novo, é a sua
ela começa, na unção do Espírito Santo, a germinar. Ela começa a crescer, até que o fruto comece a aparecer. Amém, queridos? Nós precisávamos sair daqui hoje cônscios de que o reino de Deus é espiritual, de que o relacionamento de Deus com os seus filhos é espiritual. E as coisas materiais, elas são acrescentadas segundo os planos divinos para nós. Nós precisamos entender isso e buscar isso, crescer, aumentar a nossa espiritualidade, porque é dela que depende todo o resto. Às vezes você olha e diz assim: queria tanto que meu filho mudasse, queria tanto que isso assim acontecesse no meu casamento, no meu trabalho, na minha saúde. Queridos, Jesus disse que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Amém? Por isso eu digo, vou terminar a mensagem da maneira que eu iniciei. O início da personalidade restaurada, o início da saúde restaurada, o início do casamento restaurado, o início da vida financeira restaurada, é o novo nascimento. É o novo nascimento. Amém? E o que faz essa semente divina, espiritual, germinar dentro de nós é o Espírito Santo. E essa semente é a palavra de Deus. Assim, como a terra abriga a semente e a faz germinar, como o útero abriga o feto e faz crescer e nascer, o Espírito humano abriga a palavra de Deus que o faz renascer. Amém? Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, ela morre. Ela não cresce, ela não dá fruto, ela não vai adiante. O novo nascimento não acontece, a mudança de vida não acontece, os planos de Deus não se tornam reais para nós. Queridos, é necessário nascer. Eu queria falar para você, para encerrar, a história do sábio e a borboleta. Havia um homem que disse assim, um jovem, ele disse: eu hoje vou pegar esse sábio, ele não vai conseguir me responder como de costume. Eu estou aqui com uma borboleta na mão, e se ele me disser, eu vou perguntar para ele, se ele me disser que a borboleta está morta, eu vou abrir a mão e vou deixar a borboleta no ar. Se ele me disser que a borboleta está viva, eu vou esmagá-la e vou apresentar a borboleta morta para ele. Ele hoje não vai se dar bem comigo. O rapaz disse isso, né? O rapaz já estava cansado das respostas sábias do sábio. Você sabe, como nós falamos aqui, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Então existem respostas espirituais que muitas pessoas não se agradam. Elas se rebelam, elas elas recalcitram, elas se debatem, elas ficam zangadas, elas querem dar o troco, elas não aceitam aquilo. E é o caso desse rapaz, que não havia nascido de novo, não é? Ele não entendia as respostas do sábio. E aí ele disse isso: se ele disser que a borboleta está viva, eu vou esmagar e vou mostrar que ela está morta. E se ele disser que ela está morta, eu vou abrir a mão e vou deixar ela voar. Ou seja, hoje o sábio não vai acertar na resposta. E aí
disse assim, essa borboleta que eu tenho na mão, ela está viva ou está morta? E aí o sábio olhou para ele e disse assim, depende de você. Ela está nas suas mãos. Amém? Podemos dizer isso hoje, não é? A semente divina está nas nossas mãos. Nós tanto podemos soltá-la para florescer, quanto podemos esmagá-la até morrer. Cabe a nós fazer a escolha. Moisés disse à nação de Israel antes de morrer, no livro de Deuteronômio, lá no final do livro, ele disse assim, eis que hoje nos proponho a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Deus nunca vai desistir de nós. Amém. Por isso, nós cremos na vida após a morte, no retorno da alma, cremos na pré-existência da alma. Deus nunca vai desistir dos seus filhos. Mas existem muitas coisas que nós fazemos que deixam muitas consequências. E em muitos casos são irreversíveis. Por isso nós precisamos aproveitar o dia que se chama hoje. Amém? E permitir que a semente germine, que ela produza frutos, que o Espírito Santo possa dar o crescimento, segundo os seus planos, a sua vontade, porque a vontade de Deus ela é santa, perfeita, agradável e é soberana. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.